Vamos falar um pouco, né, sobre, na mesa seara de prestação de contas de gestão, sobre conteúdos complementares para consórcios públicos e regimes próprios de previdência. Os dois tipos de entidades estão submetidos às mesmas exigências já faladas em relação à prestação de contas de gestão. O consórcio tem que apresentar rol de responsáveis? Tem. Tem que apresentar demonstrativos contábeis? Tem. Tem que fazer relatório de gestão? Tem. Parecer de conselho? Creio que apenas o conselho, em se tratando de consórcio de saúde, vai ter uma manifestação do Conselho Municipal de Saúde. Acredito. Não necessariamente. Ok. E controle interno ele vai ter também. Relatório de controle interno também é exigido. Só que além disso, tem outros anexos com informações complementares. Então, o anexo 3 em se tratando de consórcio e o anexo 4 em se tratando de regime complementar de previdência. Só para entender um pouco ali, relativamente a consórcio público, é importante ressaltar algumas informações conceituais, só para facilitar o entendimento daquilo que é previsto. Em um breve levantamento, constatamos 38 consórcios públicos atuando no Estado, aproximadamente, tá? Talvez possa ter uma pequena variação nesse número. Esse daí, eu cheguei a esse número a partir de uma base que eu extraí do Esfinge, uma base que eu extraí do Esfinge com informações de remessa comprovada, Ele teve ali o encaminhamento de dados. É que daí é por dentro da FECAM, um consórcio interno à FECAM. O levantamento. Tá. Então, talvez alguns desses não estejam operando ou não tenham remetido informação do Esfinge no período que eu extraí. Os consórcios públicos são regidos ali pela Lei 11.107 de 2005, pelo Decreto Federal 6.017 de 2007 e pela Lei 8.097 de 95. Os principais conceitos que a gente tem a destacar é o seguinte: todo consórcio público parte de um protocolo de intenções, que é um instrumento prévio à celebração de contrato, onde constam as informações essenciais. Entre elas, a denominação do consórcio, a sua finalidade, o prazo de duração e o município, onde vai estar localizada sua sede. Identificação dos entes da federação consorciados, a área de atuação do consórcio, a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser um chefe do Poder Executivo, de um dos entes da federação consorciados, e o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. E, finalmente, as formas de provimento e a remuneração dos empregos públicos. Então, essa é a definição posta para protocolo de intenções. Contrato de programa. Então, é um instrumento no qual são estabelecidas as obrigações entre os entes consorciados, no âmbito da gestão associada, em que haja prestação de serviços, ou transferência total ou parcial de encargo, serviço pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Também requisito básico ali de um consórcio. Contrato de rateio, instrumento pelo qual os entes consorciados estabelecem o volume de recursos que repassarão para o consórcio em determinado exercício financeiro, em montante não superior às dotações orçamentárias destinadas a essa finalidade.
E, por fim, o plano de aplicação, que é um instrumento de planejamento no qual o consórcio público demonstra a forma de alocação dos recursos recebidos de cada ente consorciado para a consecução dos seus objetivos. Então, esses aí são os conceitos essenciais para compreender, né, para traçar uma relação, que estão dispostos em lei, para entender aquilo que está sendo pedido no anexo 3 a título de complemento, né? Então, pede-se justamente o plano de aplicação dos recursos para o exercício em consonância com a LDO de cada ente consorciado. Né? Então, como o recurso recebido de cada um dos membros do consórcio será aplicado. Demonstrativo dos contratos de rateio, no âmbito da gestão associada dos serviços públicos firmados no exercício, bem como eventuais alterações, indicando o número de ajuste, né, data de assinatura, prazo, interveniente e valor total. Né? Então, demonstrativo do contrato de rateio entre os entes participantes. Demonstrativos enviados aos entes consorciados com as informações de despesas realizadas com os recursos entregues em virtude dos contratos de rateio. Demonstrativos dos contratos de programa firmados pelo consórcio, né? No exercício, bem como eventuais alterações. Né? Daí acompanhados ali de outros documentos, né? De parecer anual emitido pelo contratante, né? Para cada contratado do programa, contendo identificação do contrato e atestado do cumprimento de cláusulas pactuadas. Né? Então, basicamente, o contrato de programa firmado pelo consórcio. Né? Cópia do instrumento aprovado pela Assembleia Geral e das respectivas leis ratificadoras dos entes federativos consorciados, no caso de ocorrência de alteração ou extinção do contrato de consórcio público. Ato formal de comunicação e lei autorizativa no caso de retirada do ente federativo do consórcio. Então, basicamente é isso em relação a consórcio público. São informações solicitadas dentro daquilo que prevê a lei, né, que regula a formatação, né, e adesão em um consórcio. Né? Então, a título de complemento daquelas outras informações mais detalhadas. Essas aqui seriam mais específicas. Alguma dúvida em relação aos consórcios? Aqui o propósito é bem conhecer, né? É um trabalho novo aqui dentro do Tribunal de Contas. Nós até o momento, assim, não temos nenhuma fiscalização em relação a consórcios públicos. Né? É um primeiro passo que está sendo dado objetivando compreender o funcionamento, né? E como estão sendo utilizados os recursos destinados a essa modalidade de contratação. Ok, gente? Alguém quer? Aí, por fim, em relação aos regimes próprios de previdência social, né? Contei também com base em levantamento no SFIND de 72 institutos previdenciários, né? Os quais são regidos pela Lei 9.717 de 98. O conteúdo complementar que se sugere para os regimes próprios de previdência basicamente são a avaliação atuarial prevista no inciso 1 do artigo, né, primeiro, da Lei Federal 9.717 atualizações, em conformidade, né, com os parâmetros definidos pelo Ministério da Previdência. A avaliação atuarial é básico, né, do regime próprio de previdência, é a avaliação do equilíbrio, né, se esse regime está equilibrado ou não. Né? Procedimentos adotados para possibilitar a cobrança de exercícios anteriores de contribuições não recebidas, né? Caso existam contribuições em atraso, e indicação do percentual contributivo dos servidores ativos, inativos, pensionistas e segurados, da parte patronal e da contribuição adicional, caso exista, né? Regimes em desequilíbrio, né? Há uma linha ali no sentido de que
as alíquotas devem ser ajustadas até o padrão possível ali, definido em lei, né, de forma a buscar o equilíbrio atuarial futuro, né? Informação do valor do déficit do regime próprio de previdência, explicitando a forma de amortização, se for o caso, e informações do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, explicitando o percentual definido em lei para a taxa de administração, né? Então, a gestão administrativa do RPPS se baseia na taxa de administração, né? E o montante de despesas realizadas no exercício destinado à referida taxa. Então, era isso. De RPPS não é muita coisa extra, né, que está sendo posto. Dúvidas em relação a esse conjunto de informações complementares? O consórcio do anexo 7 tem, em tese, né, o consórcio preenche todas as informações do anexo 7. Todas. A não ser dentro daquela... se não tem, vai ter que ser... então vai ter que ser informado no caso, né? Que ele não tem ali um agente que responda pelo controle interno. Uhum. Mas tendo em vista ali o tamanho ali da unidade gestora, né? O sistema é reduzido, né? Isso. É diminuído. Daí, que nem eu falei, muitas vezes pode não ter nem o agente que é responsável pelo controle interno. Aí pode ser definido como forma de gestão em estatuto que vai ser ali dentro ali da gestão rotativa do consórcio, né? Aquele município que está gerindo, né, naquele ano, o consórcio vai indicar, vai fazer esse papel de controle interno. Vai informar, se não tem nenhuma informação... né? Mas as informações podem ser fornecidas por outra pessoa, Então, só fica a ressalva, então, em relação a essa informação. Por favor. Os anexos. É porque dentro da parte lá dos anexos tinha um... sim, dentro do anexo específico tem algumas informações. E aqui tem 7 itens. E aí, assim, a gente tá vendo assim, que tem coisas que tá descrito aqui, que não tá aqui, ou que hora tá aqui e não tá aqui. Que são informações complementares. O 6 complementa aquilo que está no 5. Não. O 5 é outro conjunto de informações. Por exemplo, no 5, ele vai perguntar quanto que você está pagando. Não. É assim, a gente tem lá os anexos, né, da IN20, lá no Esfinge, né? Aí, aqui, aquelas planilhinhas, 1 a 1. E aí lá também tem acho que é um PDF, um arquivo, que tá lá, né, os anexos da IN20, aí, que são esses aqui. Descrito daí, não em forma de planilha. Não em forma Isso. Aí, isso aqui é que tá diferente daqui, da IN aqui. A planilha está diferente. Não, esse aqui, né, que não é as planilhas. Isso, assim, só... a redação isso. diferente. Da IN. Aí, assim, horas tem coisas aqui que não está na IN, horas tem coisas na IN que não está aqui, está gerando dúvida. Isso. Isso eu vou sugerir que você encaminhe por e-mail a anotação assim de especificamente o quê? Porque as planilhas foram construídas com base na redação da IN. Da IN, tá. Isso. Até as colegas que participaram não estão mais aqui, mas foi feito ali com base na leitura mesmo, né? Então, não era para ter nada de diferente. Então, um exemplo assim, bem simples. Tá? No anexo 5, na instrução normativa, ele fala lá o número
6? O item 5, né? De contratos, sobre contratos e licitações. Quadro de resumo anual contendo o valor das contratações. Aí... Eu uso o microfone. Desculpa. Eu não gosto. Então, quadro de resumo anual contendo o valor das contratações. Certo. Já na instrução normativa, ele tem essa especificação e ele pede também indicação do órgão da imprensa oficial. Então, ele está diferente. Nessa explicação, ele tem uma informação que ele solicita e na instrução ele tem outra. Esse aqui é o resumo dos quadros. E o outro que tem a parte do 4, por exemplo. Assim, teoricamente, esse de licitações ali, ele detalha o quadro, né? Ele tem ali, acho que é o... Tem um quadro. Não lembro a letra exatamente, mas ali ele só detalha... Sim, mas eu posso pegar esse para seguir e eu posso pegar o outro para seguir também, né? Eu não sei qual dos dois que tem que pegar, eu vou pegar um mais completo. São informações diferentes. Por exemplo, o 4. O 4, no modelinho lá que explica os anexos, ele fala informações sobre a gestão patrimonial. Já na instrução normativa, informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação. Totalmente diferente. Em tese, ele é a mesma coisa, tá? Situação pontual, eu vou sugerir que você me encaminhe por e-mail, para que na comissão vai ser avaliado. Em tese, é a mesma coisa, né? Um quadro que o objetivo é ser explicativo, ele não pode exorbitar aquilo que está na norma, né? Caso tenha situação, vai ter que ser revisto. Sim. Se ocorreu essa situação, vai ter que ser avaliado caso a caso, mas não deveria acontecer isso. Né? O objetivo do quadro ali é realmente esse, ajudar, ele não pode criar uma informação nova. Se tem, está errado. Tá? Exatamente. Não para criar uma informação nova. Tudo bem, pessoal, daí eu coloco o meu e-mail à disposição, né? Caso de dúvida, vocês podem encaminhar, eu levo ao grupo de trabalho que debateu esse assunto, tá? Agradeço a presença de todos, principalmente dos que ficaram até o final, né? E volto à mesma frase anterior ao almoço, né? O desafio é grande, né? Pode parecer ali impossível, né? Mas às vezes nós temos que tentar, né? Fazer o que é impossível hoje, né? Amanhã vai se provar, né? Como possível e alcançável, né? É um desafio, né? Obrigado mais uma vez a todos, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Thank you.